estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, que é o Rádio TV Farol Maceió. Eu, Kelly Cardoso, Carlos Belo te fazendo companhia. E agora a gente recebe na nossa bancada, gente, eu tava com tanta saudade dela. Já tive honra, né, de estar trabalhando aqui pra ela, viu, Carlos Belo? Ela tinha um programa aqui na Rádio Farol FM, eu ficava aqui nos bastidores, eu abria o microfone pra ela, colocava música, ficava sendo alimentada também pelo conteúdo que era gerado ali no programa dessa queridona que é cantora, pastora, é mãe, é esposa, psicóloga, pastora Amélia Guimarães. Seja bem-vinda, pastora! Uhul! Obrigada, Kelly. Que prazer estar aqui de novo, né? Matando a saudade desse estúdio, das pessoas que estão aqui também. Muito obrigada pelo convite. Pastora Amélia Guimarães, o que é que está acontecendo com os relacionamentos de hoje, pastora? Que laços são esses? Enfim, a gente sempre vê que é o pior, né? A gente está vivendo muitas mudanças sociais. E junto com isso, eu acredito que tem muita desestrutura familiar, no sentido de que os valores estão mudando muito. Então, as crianças, os jovens que estão se casando, os adultos hoje que se casaram, receberam uma herança familiar de educação, de comportamento, de valores diferentes. Então, tudo isso vai contribuindo para que a gente tenha resultados diferentes nos relacionamentos futuros, né? Então, a gente acaba realmente aprendendo muita coisa do que a gente viveu com os nossos pais. Então, a gente vai ver, por exemplo, um índice muito grande de maridos que abandonam os lares, que entram para um comportamento de infidelidade conjugal. Às vezes a gente acha que não, mas isso repercute na história dos filhos. E os filhos vão levar uma carga emocional, vão levar um histórico pros relacionamentos amorosos. Então, a gente se relaciona da forma que a gente aprendeu a se relacionar, né? Aquilo que a criança aprende sobre o que é amor, sobre o que é família, sobre o que é compromisso, é isso que a gente vai levar para os nossos relacionamentos futuros. Então, o que a gente está vivendo hoje nada mais é do que a herança do que essas pessoas aprenderam em família. É muito forte. A gente tem visto que, por exemplo, quando você é criança, como já foi falado, né? A primeira sociedade é o lar. Sim. Depois a gente vai para a escola. E a escola é um mundão totalmente diferente. Sim. A gente não tem ali o pai, não tem a mãe, não tem um irmão mais velho. E ali você tem que tomar decisões. Eu lembro quando morava aqui no Jacintinho, que saímos em vários amigos, todo mundo bebia. Eu nunca gostei de beber. Nem eu, nem minha namorada bebíamos. Mas a galera metia o pé na jaca, como diz a história. Mas eu sempre trazia em mim, não, mas meu pai não quer que eu beba. Mas o meu pai bebia, mas ele não queria que eu bebesse, Sim. nem a minha mãe. Então eu trazia isso para os relacionamentos, principalmente na escola, onde você é desafiado ali a botar para fora o que você tem. Sim. Não é isso? Sim, e é muito importante isso que tu falou, porque a escola, ela vai questionar nossos valores, a escola, ela vai apresentar novos valores, a escola vai apresentar novos padrões, novos comportamentos, mas ao mesmo tempo, se a gente tem uma criança que ela tem um nível de diálogo muito aberto com os pais, que tem um acompanhamento, que existe coerência, né? Porque não adianta o pai muitas vezes cobrar alguma coisa da criança e às vezes o pai tem um comportamento dentro de casa que não é adequado, então a criança acaba dizendo, meu pai não faz, por que eu tenho que fazer? Não é todo mundo que consegue ter essa disciplina. Óbvio, ser humano não é uma coisa simples de se explicar. Pessoas têm comportamentos diferentes e respostas diferentes diante das mesmas situações, porque isso vai depender de personalidade, de temperamento, de como eu percebo as coisas, como eu interpreto as coisas. Então não é tão simples, não existe receita de bolo para todo mundo. Mas ao mesmo tempo, essa construção forte da família faz com que essa criança vá para a escola com muitos valores seguros. Então eu não quero entrar nisso, isso não é legal, não é isso que eu quero para minha vida, papai e mamãe me ensinou isso. Então essa construção de base que a criança tem, com certeza faz diferença nas vivências sociais que ela vai ter, que vão desafiar esses valores fora. Muito bem, estamos aqui recebendo a querida pastora Amélia Guimarães, psicóloga, e o tema está sendo aqui, o relacionamento construindo laços ou caminhando para o divórcio. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram, muita gente interagiu e essas perguntas chegam com histórias, assim, né, muito tristes. E a primeira pergunta que chegou aqui pra gente, pastora Amélia Guimarães, foi o seguinte:
seguinte: quais são os principais sinais de um casamento que está caminhando para o divórcio? Legal. Muito bom. É aquilo que John Gottman fala de os cavaleiros do Apocalipse no relacionamento, né? A gente tem os cavaleiros do Apocalipse na Bíblia e a gente tem os cavaleiros do Apocalipse no relacionamento. Então, o que é que anuncia o fim no relacionamento? E a gente vai falar sobre crítica, defensividade, sobre afastamento. Então, esse pesquisador, John Gottman, ele catalogou milhares de casais em todo o mundo. Ele é um grande pesquisador, uma grande referência. E ele foi exatamente investigando quais eram os comportamentos que levavam os casais para o divórcio. E aí se descobriu um padrão. Então, normalmente, a gente começa criticando muito. E por que a gente critica? A gente critica porque tem necessidades emocionais nossas que não estão sendo supridas no relacionamento. E às vezes a gente não sabe se comunicar de uma forma vulnerável, solicitando isso. E é muito mais fácil às vezes dizer assim: amor, fica comigo, eu tô com saudade de você, eu tô me sentindo sozinha. É muito fácil dizer assim: você só vive no celular, você não larga os seus amigos, você não se importa comigo. E a gente começa a entrar no comportamento de crítica. Esse é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Meu Deus do céu, ele tem muito. Então, infelizmente a gente não aprende a se comunicar de uma forma eficaz e saudável dentro de família. Olha como é importante a questão das heranças familiares. E a gente vai para os nossos relacionamentos, às vezes, com um padrão agressivo de comunicação. E o grande detalhe é que a crítica é o primeiro passo para afastar a outra pessoa. Não é o que fala, é como fala. Exatamente, como fala. E, às vezes, a gente quer a atenção do outro, mas a forma como a gente está comunicando, a gente está afastando ainda mais o outro e a gente não vai ter aquela necessidade emocional suprida. Então, além de não resolver um problema, eu estou criando outro. Eu estou afastando. Então, crítica é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Em seguida, a gente vai ver que existe a defensividade. Então, quando a gente começa a viver num ambiente onde tem muita crítica e eles começam a se comportar como inimigos, eles começam a se defender um do outro. Então, o marido começa a falar, a esposa já nem escuta o que ele tá falando, ela já tem uma resposta pronta, ela já tá achando que ele tá querendo fazer manipulação emocional. E aí já vão virando, então eles começam a se proteger, né? Se blindar. Eu vou usar aqui um escudo, porque ele é meu inimigo, ele vai me atacar. Sim. E eles começam... Gente, você percebe que cada comportamento dos cavaleiros do Apocalipse é um passo a mais para distanciar o casal. Então, começou com a crítica, andei um pouquinho mais longe da conexão. Comecei a me comportar como um inimigo, me defendendo, andei um pouco mais longe da conexão. Então, vai chegar uma hora que John Gottman fala que esses casais, eles começam a construir vidas em separado. Eita. Casados, mas assim, sabe de uma coisa? Eu peço, ele não me atende, ele não tá nem aí pra mim, eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer dinheiro, eu vou sair com as minhas amigas, é a mesma coisa o homem. Então, assim, não vou mexer nesse negócio, é só problema, a gente começa a falar, é só guerra. Então, cada um começa a viver uma vida em paralelo, ainda casado. Então, outro grande passo para desconexão. Então, aí a gente já tá na beirinha do divórcio. E é interessante porque existe um certo padrão, quando a gente vai atender... Eu sou terapeuta de casais, e quando a gente vai atender casais, a maioria chega já na beirinha do divórcio. Infelizmente, no Brasil não existe cultura de buscar ajuda quando eu tô com um problema no relacionamento no início. Porque se eu tô com um problema no meu relacionamento, que eu já tô com 1 ano, 2 anos de casado, não tô conseguindo resolver, eu já preciso buscar ajuda. Exatamente. Eu não preciso chegar no fundo do poço para buscar uma ajuda técnica, mas o povo não pede ajuda, não busca terapia, não vai fazer. Então, assim, a gente já recebe os casais muito desesperançados. Amélia, essa é a última chance que a gente tá dando pro relacionamento. Se a gente não conseguir melhorar aqui, a gente vai desistir. Então, as pessoas já chegam muito desesperançadas, muito cansadas, muito sofrimento envolvido, justamente por isso. John Gottman fala que existe um padrão para ter um relacionamento saudável. Porque todo relacionamento vai ter briga, Kelly. Todo relacionamento vai ter diferença. Todo relacionamento vai ter dificuldade. Não existe relacionamento perfeito porque não existe pessoas perfeitas. Mas existe um equilíbrio aí para, pelo menos, ser saudável. O que é saudável? John Gottman chegou no número que são 5 interações positivas para 1 interação negativa. Então, eu preciso ter pelo menos 5 coisas boas acontecendo. Vai ter um elogio, vai ter uma comidinha boa, vai ter um olho no olho, depois vai ter um momento com o casal, depois vai ter pra ter uma
uma discussão. Então, eu tenho aí um equilíbrio saudável, suportável para o ser humano. Mas os casais que a gente acaba recebendo em terapia são casais que estão com muitas interações negativas e poucas interações positivas. Meu Deus, tá aí, Belinho. O que eu vejo aí é muita falta de cumplicidade. Sim. Eu tenho visto algumas coisas apontando na TV, na internet, e a gente tem visto que tem relacionamento que é perfeito. Parece propaganda de margarina. Daqui a pouco separou. Separou. Exatamente por isso. Se ele estava jurando amor, ela estava jurando e não havia cumplicidade. Eu vi algo interessante no Gentili, ele tentando que o entrevistado falasse mal da sua família e o entrevistado não. Ele falou, não falo. Coisas particulares eu cuido na minha casa. Fora eu não falo. E isso é saudável, né? Sim. É muito interessante que tu falou sobre o casal margarina, né? Perfeito, de repente separou. Gente, sempre que você vê um casal perfeito, entenda que eles estão já na beira do divórcio. Não tem casal perfeito. Eu me lembro de uma situação que o Léo foi atender e o casal chegou para divorciar. Doutor, queremos divorciar. E o Léo, mas o que aconteceu? Vocês estão brigando? E aí o casal disse, não, a gente não briga. Ela disse, esse é o problema. Vocês precisam começar a brigar. Porque o que acontece, Kelly? Ninguém é igual a ninguém. As necessidades emocionais da mulher e do marido são diferentes. As famílias são diferentes. Então, como é que eu vou casar com uma pessoa que é totalmente diferente de mim, tem valores diferentes e nunca tem uma discordância? Então, os dois estão engolindo o sapo o tempo inteiro, não estão se expressando, não tá tendo cumplicidade pra escutar. Olha, tu tá se sentindo bem? Tem alguma coisa diferente que tu quer nesse relacionamento? Não tá tendo esse diálogo aberto. A gente tá passando pano pras coisas que estão acontecendo, tá engolindo o sapo e tá empurrando com a barriga. Só que chega uma hora que essa é o que a gente chama de comportamento evitativo. Evitar esse contato emocional, evitar conflito, evitar conversa, evitar... Então, DR, evitar... Tem gente que corre de DR. Então, assim, chega uma hora que essa evitação vai prestar conta lá na frente. E aí, ou explode de uma vez, ou a cumplicidade, a conexão é totalmente destruída, de forma que são dois estranhos, se tornando dois estranhos. Então, é importante que em alguns momentos a gente precisa ter... Gente, isso é funcionamento humano. Mesmo com Deus, mesmo com o Espírito Santo, entenda, as suas emoções estão aí. A Bíblia valida a raiva. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Então, a Bíblia, ela não condena as suas emoções. Veja, você não tem controle sobre o que você sente, mas você tem controle sobre o que você faz com o que você sente. Então, veja, você vai sentir. E é importante, em alguns momentos, expressar o que tu tá sentindo, o que tu gostaria. Isso é saudável, não tem nada de errado nisso. Quando o casal faz isso, ele fortalece a conexão emocional, eles conhecem melhor um ao outro e um vai investindo na vida do outro. Maravilha, olha aí, Belinho, as dicas. Eu tô pegando aqui, tô anotando, inclusive, viu? Perfeito. Olha, tem mais um aqui, pastora Amélia Guimarães, interessante, que diz o seguinte: como lidar com o impacto emocional do divórcio, especialmente quando se tem filhos? Eu sempre gosto de dizer, excelente pergunta, sempre gosto de dizer que o ideal, gente, quem aí tá passando por um relacionamento muito difícil, já sabe que tá na beira do divórcio, ou você tá passando por recorrentes traições, você já entendeu que não tem uma mudança de comportamento, já buscou ajuda, tá vendo que realmente vai caminhar para isso antes de sair desse ambiente. Se você puder, busque um profissional para te ajudar nessa transição. Eu preparo profissionais para atender pessoas que passam por isso. E eu sempre digo, gente, a gente precisa ter muita responsabilidade. Por quê? Ok que tá tendo sofrimento no relacionamento, mas vai ter sofrimento no processo de divórcio e vai ter sofrimento no pós-divórcio. Eu preciso entender se essa pessoa tá com a vida financeira equilibrada o suficiente. Ah, eu quero me divorciar. Ok, tu tem como viver sozinha? Não, Amélia, não tenho como. Então, se organize alguns meses, segura um pouquinho, né? Eu não tô falando aqui de situações de agressão física, não tô falando de situações onde a vida tá correndo risco. Mas ali tá difícil a situação, mas ao mesmo tempo, se você sair agora, você vai viver como? E os seus filhos vão estudar como? E como é que vai ser essa rotina? E emocionalmente, você tá preparada? Porque você tá querendo divorciar, mas num dia que você dorme sozinha na cama, você fica no outro dia deprimida, não quer trabalhar, não consegue fazer nada.
nada. Então, assim, será que você tá sabendo lidar com essas emoções diante desse divórcio? Então, não é simplesmente vou sair e parece que nada aconteceu na minha vida. Não, gente. O seu ex ou o seu atual marido que você tá pensando em entrar no processo de separação, é uma figura de apego muito importante na sua vida que tem uma repercussão, um impacto emocional muito grande. Então, eu preciso me preparar emocionalmente, financeiramente, socialmente, para sair dessa conjuntura. Não é uma coisa assim que, virou, apagou, agora eu tô feliz, são só flores. Não é só flores. Então, eu sempre gosto de dizer, pese quem olha o relacionamento e percebe que ainda tem como recuperar esse relacionamento, busque ajuda. Porque o impacto emocional, financeiro, social de um divórcio não é fácil. E aí vem ainda a questão filhos, que eu quero falar, porque foi perguntado. Então, entenda que os filhos não vão ter a maturidade de um adulto. Se um adulto sofre, se um adulto passa por todo esse desgaste, uma criança não tem a mínima maturidade emocional, cognitiva para lidar com o divórcio. Então, ela vai sofrer muito, né? É importante ter um acompanhamento psicológico, é importante não atuar com alienação parental, que é jogar o pai contra a mãe, ficar fazendo fofoca. Entenda que as duas seguras para a criança são muito importantes, ainda que, com perdão da palavra, o cara tenha sido um canalha, mentiu, traiu, não cumpre com as obrigações. A criança não precisa ser exposta a esse tipo de conteúdo porque ela não tem maturidade para lidar com isso ainda. E ter uma figura de pai e uma figura de mãe, ainda que não seja a real, né? A realidade dos fatos, é importante para ela. O meu pai, ele me ama, o meu pai cuida de mim, a minha mãe tá ali presente. Eu sei que nem sempre a gente vai conseguir ter isso é o ideal. Se a gente consegue manter isso, maravilha. Nosso bate-papo tá muito forte, meu Deus, tá muito gostoso, mas nosso programa tá chegando ao final, faltam 12 minutinhos. Pastora, vai estar rolando aqui a primeira jornada online, Psicologia e Fé, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente como é que vai rolar isso aí. Então, gente, tem muito tabu, tem muita opressão e muito preconceito. Eu digo isso por experiência própria. Quando a gente diz assim, eu sou cristã e sou psicóloga, né? Eu sou pastor e sou psicóloga. Pior ainda, né? Muitas caras entortam. Então, assim, e existe uma certa repressão de que não se pode falar em Deus. O psicólogo não pode declarar a sua fé. Ou então, você não pode falar de Deus na sessão. Isso é errado. E, gente, existem tanto manuais éticos do profissional de psicologia que não são divulgados, né? De como o psicólogo pode se comportar de forma ética e eficaz usando a fé no setting terapêutico, como existem milhares de pesquisas que mostram a importância do fator fé e espiritualidade, inclusive para a construção de saúde mental. Então, isso é algo muito importante. Deus, o relacionamento com Deus é um ponto de apoio emocional grandioso para passar por momentos como divórcio, para passar por momentos como luto, crises financeiras. E muitas vezes o profissional de psicologia ele não para usar isso durante o plano de tratamento, né? Ajudando o paciente a lidar melhor com situações da vida. Então, essa jornada na quinta-feira à noite vai acontecer com profissionais que são referências a nível de Brasil. Então, a gente vai ter Renata Moreira, lá de Belo Horizonte, a gente vai ter Lília Escorteganha, de Rio Grande do Sul, a gente vai ter Rosângela, da Bahia, então Mari Pinheiro, lá de Santa Catarina. Então, tem vários profissionais que são referências falando sobre esse assunto. E no sábado, a gente tem um treinamento de 7 horas, aprofundando para quem quer usar na prática isso. Faz o seguinte, segue a pastora Amélia aí no Instagram. O Instagram dela tá aqui na tela para quem tá acompanhando a gente na TV, @Amélia Guimarães. Telefone para contato, pastora, a senhora pode... Posso. É o 82, DDD. Certo. 98234-2004. 8234-2004. É fácil. Vamos renovar nosso bate-papo aqui mais uma vez. Em nome de Jesus, precisamos. Obrigada por esse tempo de qualidade. Eu agradeço. Deus abençoe, sucesso sempre aí, viu, pastora? Amém, obrigada. Belinho, vamos embora, né?